Acorde. Antes do mundo acordar com você. Antes da notificação. Antes da cobrança. Antes do barulho. Antes mesmo da primeira luz do sol se derramar sobre os telhados. Acorde. E quando acordar, não abra os olhos apenas. Desperte a alma. Há uma guerra silenciosa acontecendo todo santo dia. Ela começa assim que você respira fundo e se dá conta de que está vivo mais uma vez. Uma batalha invisível entre dois eus, o que você já foi e o que você ainda pode ser, o ontem e o amanhã que você tem medo de construir. E essa batalha é vencida ou perdida nas primeiras decisões que você toma ao sair da cama. Napoleão Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas desejo sem direção é como fogo em campo aberto, destrói ao invés de criar. E você já viu isso acontecer, em si mesmo. Você já viu dias começarem promissores e morrerem lentos, afolgados no caos. Você já viu promessas feitas diante do espelho desmoronarem em menos de uma hora. Porque não basta desejar, é preciso dominar o primeiro momento do dia como um rei assume seu trono, com clareza, com ritual, com convicção. Faça isso todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, e você muda o eixo da sua vida. Sente-se, respire, pense com intenção e declare quem você é. Isso não é autoajuda, isso é estratégia de guerra interna. Isso é o que Edison fazia quando passava horas em silêncio, visualizando a invenção antes da invenção. É o que Carnegie fazia ao escrever seus objetivos como se já fossem reais. É o que Disney fazia quando ninguém via sentido em sonhar com castelos em pântanos. Eles não começavam o dia correndo, eles começavam o dia se alinhando. O mundo moderno quer sua atenção antes que você perceba que tem poder. Ele grita por você com telas, feeds, alertas, todos dizendo o que pensar, o que querer, quem ser. E se você começar o dia ouvindo o mundo, você viverá o dia seguindo os outros. Mas se você começar o dia ouvindo a si mesmo, ouvindo aquela voz que ainda sussurra no fundo, aquela que você abafou por medo, por pressa ou por costume, você começa a escrever uma nova história em silêncio, mas com força. A mente humana é como um campo fértil. A primeira semente plantada ao amanhecer tende a dominar o solo. Plante dúvida e colherá hesitação. Plante distração, colherá frustração. Mas plante visão e você verá o impossível se curvando diante da sua clareza. Hill nos ensinou: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas essa crença não surge do nada. Ela é construída dia após dia, pensamento após pensamento, manhã após manhã. Você quer mudar a sua vida? Então mude o começo, mude o primeiro pensamento, mude o primeiro gesto. Mude o silêncio que você evita e transforme-o no laboratório da sua transformação. Todos os grandes fizeram isso. Lincoln, antes de enfrentar uma nação dividida, enfrentava a si mesmo em oração e escrita. Ford, antes de montar sua primeira linha de produção, montava mentalmente cada peça, acreditando no impossível com um fervor quase insano. Não era otimismo vazio, era fé aplicada com um método, era disciplina espiritual traduzida em ação concreta. E você? Vai começar mais um dia no piloto automático? Vai repetir os mesmos padrões esperando novos resultados? Vai continuar adiando o momento em que realmente assume as rédeas da própria existência? Porque aqui está a verdade. Sua vida não vai mudar com sorte, vai mudar com consciência. E a consciência começa no ritual da manhã. Não um ritual místico, mas um ato prático e sagrado de escolher quem você será antes que o mundo decida por você. É ali, entre o último resquício de sonho e o primeiro passo no chão frio, que a mágica acontece ou se perde para sempre. Levante-se e fale com você mesmo. Não como quem repete frases vazias, mas como quem se ouve com respeito. Diga o que você quer, diga o que você não aceita mais, diga o que você vai fazer. E depois, faça, haja. Ainda que pequeno, ainda que invisível para o resto do mundo, mas visível para você. Porque o cérebro precisa de provas, e toda manhã é a chance de construir uma. É por isso que tantos falham,
porque querem resultados sem ritual, querem glória sem preparo, querem colher sem plantar. Mas Hill dizia: a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. E fé, para ser fé de verdade, precisa ser regada com ação consistente. Não basta querer, precisa agir como quem já é. Então acorde, levante-se como quem carrega um nome, um legado, um chamado. Não um número, não mais um, mas alguém que decidiu que a vida não será um eco do medo, mas uma sinfonia do propósito. Você não está aqui por acaso, e sua manhã não é neutra, ela molda tudo. A forma como você começa o dia define como você entra nas batalhas. E sim, haverá batalhas. O mundo não vai te poupar porque você acordou cedo, mas ele vai recuar quando perceber que você está pronto. Não para sobreviver, mas para vencer, para construir, para transformar. E vencer não é sobre competir com o outro, é sobre superar aquele que você foi ontem. O verdadeiro sucesso é silencioso. Ele começa no escuro, antes do sol. Começa sem aplausos, sem público, sem likes. Começa quando você se escolhe, de novo, todo dia. Começa quando você honra o compromisso com seus sonhos, mesmo quando ninguém mais acredita neles. Mesmo quando a única coisa que te move é uma centelha lá no fundo dizendo, vai. E você vai. Porque se você não for agora, quando? Se não for por você, por quem? A vida não vai desacelerar para te esperar desse dia, mas ela te recompensa, brutalmente, quando você decide com coragem. E a coragem não se sente, ela se escolhe, ela se constrói, ela se ensaia toda manhã, diante do espelho, diante do cansaço, diante da dúvida. Faça isso todas as manhãs. Fale com o seu futuro como se ele já estivesse batendo na sua porta. Visualize o impossível como se fosse um lembrete. Sinta-se como se já tivesse alcançado, não por arrogância, mas por alinhamento. Acredite antes de ver. Faça antes de sentir, e o mundo, eventualmente, vai se dobrar à sua frequência. Porque essa é a verdade que nunca te contaram. O universo responde à vibração da sua convicção. Não da sua esperança, não da sua intenção, mas da sua certeza ativa. E a certeza nasce da repetição, do hábito, da prática, do ritual, dia após dia, a cada manhã. Você quer uma nova vida? Comece agora. E amanhã, e depois, toda manhã, com a mesma intensidade, com a mesma fidelidade ao que você ainda não vê, mas já sente, com a mesma fé que moveu montanhas para os que vieram antes de você. E se você acha que isso é simples demais, que parar por alguns minutos para visualizar, afirmar, planejar e se conectar consigo mesmo não pode transformar sua vida, é porque ainda não entendeu a força dos começos. O destino de uma árvore inteira está contido na semente. O rumo de um império pode ser alterado por uma decisão solitária, feita no escuro, sem plateia. E a trajetória de uma vida, a sua, pode ser redirecionada pelo que você faz, sente e pensa nos primeiros minutos do seu dia. Não se trata de mágica, trata-se de mentalidade. E a mentalidade é o solo onde tudo cresce ou morre. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é definido por aquilo que você repete. Não nos grandes momentos, mas nos pequenos, especialmente nas manhãs, porque o momento em que você ainda está entre o mundo dos sonhos e a realidade é o mais vulnerável e o mais poderoso. E é aí que mora o segredo. Os grandes homens da história sabiam disso intuitivamente, ou aprenderam pela dor. Andrew Carnegie começou a escrever seus objetivos quando ainda não tinha um centavo. Ele não escrevia para parecer positivo. Ele escrevia porque entendeu que para se tornar um homem grandioso, precisava se ver como tal todos os dias. E esse exercício se tornou parte da sua carne, parte da sua identidade, parte da sua alma. O que você faz pela manhã revela para o universo quem você escolheu ser naquele dia. E talvez você diga, mas eu não tenho tempo, tenho filhos, tenho pressa, tenho contas, tenho um mundo real para enfrentar. Sim, você tem.
Mas é justamente por isso que você precisa disso. Porque o mundo real vai te esmagar se você não aprender a dominá-lo internamente primeiro. Você precisa criar um espaço, nem que sejam 5 minutos, onde sua mente comanda seu destino. Um espaço de comando, onde você não é reativo, você é criador. Senhor, arquiteto da própria vida. Faça isso todas as manhãs. Levante-se antes que o caos comece. Respire fundo. Escreva o que você quer conquistar, com detalhes. Veja como vai se sentir quando chegar lá. Agradeça como se já tivesse. Fale como se já fosse. E depois, silencie. Escute. Permita que sua mente traga imagens. Permita que o invisível tome forma. Permita que você se lembre de quem realmente é, sem as máscaras que o mundo exige. E então, com o coração alinhado, você age. Não apenas motivado, mas orientado. Não impulsivo, mas guiado. A ação com clareza tem o poder de dobrar o tempo. E a clareza começa nesse ritual. Thomas Edison dormia em sua cadeira com uma porca de metal na mão. Quando ele adormecia profundamente, a porca caía, fazia barulho e o acordava. Ele dizia que era nesse intervalo, entre o sono e a vigília, que suas ideias mais brilhantes vinham. Ele entendia que o estado da mente ao despertar é ouro puro. É ali que se acessa o que a lógica não alcança. E o que você está fazendo nesse intervalo? Você acorda e mergulha no celular? Você acorda correndo, tropeçando, tentando recuperar o tempo que não foi preparado? Ou você acorda como um gênio, como um guerreiro, como alguém que entendeu que a chave do destino está nas mãos de quem ousa acordar com intenção? Não existe evolução sem consistência. E não existe consistência sem ritual. Você pode mudar sua vida, não com um evento, não com uma sorte repentina, mas com uma sequência ininterrupta de manhãs conscientes, uma após a outra, como marteladas firmes numa parede que parecia intransponível, até que ela cede, até que ela abre, até que ela revela a outra versão de você, aquela que sempre esteve ali, sufocada pela pressa, enterrada pelo medo, silenciada pelo costume. Faça isso todas as manhãs. Visualize, declare, respire, sinta, planeje, agradeça, haja. E então, observe. Observe como as portas começam a se abrir. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como olha o mundo. Porque onde antes havia ruído, agora há direção. Onde antes havia cansaço, agora há propósito. Onde antes havia dúvida, agora há uma voz interna que diz: continue. Você não precisa entender tudo, só precisa ser fiel ao processo. Porque a fé, como dizia Hill, não é um sentimento, é uma disciplina. E toda disciplina começa com uma escolha. A escolha de não desperdiçar mais um amanhecer. A escolha de não se entregar à mediocridade confortável. A escolha de se levantar, olhar para dentro e perguntar: qual versão de mim eu vou alimentar hoje? Porque você não acorda neutro. Você acorda com uma batalha à sua frente. E a vitória é decidida antes mesmo de sair pela porta. Você quer riqueza? Quer sucesso? Quer paz? Comece pela manhã. Você quer amor próprio, clareza, poder pessoal? Comece pela manhã. Você quer foco, disciplina, força inabalável? Comece pela manhã. Porque amanhã é o momento da decisão. É o campo sagrado onde o velho você é deixado para trás e o novo é escolhido como um ato de vontade. E sim, você vai falhar às vezes. Vai esquecer, vai se perder, vai cair de volta nos velhos padrões. Mas isso não é o fim, é parte. Parte da construção, parte da jornada. E o que separa os homens comuns dos extraordinários não é a ausência de falha, é a decisão de recomeçar. Toda manhã, sem exceção. Levante-se, firme, intencional, como se sua vida dependesse disso,
porque depende. Hill escreveu: não espere, o tempo nunca será o certo. Comece onde você está e com quaisquer ferramentas que você tenha, melhores ferramentas serão encontradas à medida que você seguir. E talvez o que você tem hoje seja apenas você. Um papel, um silêncio, uma respiração profunda. Isso basta. Comece. Faça disso um ritual sagrado. Não importa onde esteja, não importa o que falte. Você é o seu templo. Sua mente é o seu altar. E sua decisão é a sua oração. Comece por dentro, e o mundo virá depois. A grande tragédia da maioria das pessoas não é que elas fracassam, é que elas nunca começam de verdade. Vivem à deriva esperando que alguma força externa, sorte, destino, reconhecimento as impulsione para frente. Mas nada, absolutamente nada se move até que você se mova primeiro. E esse primeiro movimento é invisível, é interno, é silencioso. É o que você decide pensar quando ainda está escuro lá fora, quando o mundo dorme, quando só você sabe o que está sendo. Você pode não ver os frutos de imediato. Pode parecer inútil repetir seus objetivos, respirar fundo, agradecer por coisas que ainda não aconteceram, mas você está fazendo mais do que parece. Você está programando o seu sistema nervoso, reconfigurando o seu cérebro, ativando a sua vibração mais elevada. Está quebrando padrões antigos, está reescrevendo narrativas herdadas de gerações inteiras que acreditaram que nasceram para sobreviver e não para liderar a própria história. Faça isso todas as manhãs. E haverá resistência sim. A mente vai tentar sabotar. Vai dizer, para que isso? Não está funcionando, você está perdendo tempo. E é nesse exato momento que você deve continuar. Porque o antigo você, que prefere a distração, o caos e a vitimização, vai lutar pela própria sobrevivência. Mas você está criando um novo eu. Um eu que não negocia com a mediocridade. Um eu que sabe exatamente o que veio fazer aqui. Você tem um propósito. E não é algo abstrato, etéreo, místico. É concreto. É real. É a razão pela qual sua alma pulsa diferente quando você imagina aquilo que deseja de verdade. É aquela faísca que acende no seu peito quando você fala sobre o que ama. O problema é que você o esqueceu, enterrado sob camadas de rotina, cobrança, julgamento e pressa. Mas ele ainda está aí. E o ritual da manhã é a escavação diária para desenterrá-lo. A clareza não vem por acidente. Ela vem pela repetição da verdade. E você só descobre sua verdade quando silencia o barulho e foca no essencial. Então, sente-se. Todos os dias, pergunte a si mesmo, quem sou eu hoje? E responda, não com quem você tem sido, mas com quem você está se tornando. Sou disciplinado, sou visionário, sou imparável, sou grato, sou dono da minha mente, sou servo da minha missão. E se sua voz tremer, continue. Se parecer falso, continue. Se não acreditar em nada disso ainda, continue. Porque tudo que hoje é firme, um dia já foi frágil. Toda raiz começou como um fio invisível se infiltrando na terra. Você está cultivando. Confie no processo. Faça disso um momento inegociável. Escreva seus objetivos, visualize seu futuro com tanta nitidez que sua mente comece a acreditar que já está vivendo aquilo, porque o cérebro não distingue realidade de imaginação emocionalmente vívida. E isso não é pseudociência, é neurociência. É o que atletas de elite fazem, é o que CEOs fazem, é o que líderes fazem. Você pode fazer também. Veja-se vivendo a vida dos seus sonhos, mas veja com detalhes. Que horas você acorda? Onde você mora? Como você se veste? O que você sente? Com quem você convive? O que você ouve? O que você oferece ao mundo? Não se trata de delirar. Trata-se de treinar sua mente para reconhecer oportunidades que antes passariam despercebidas, porque você só vê aquilo que está preparado para ver. A realidade é um espelho, e se você acorda em desordem, verá o caos. Mas se você acorda em propósito, verá portas. Hill falava da consciência de sucesso, um estado mental em que você sintoniza com tudo que contribui com sua grande visão. Você rejeita o que distrai e atrai o que constrói. Mas essa sintonia não é automática, ela é cultivada. E a frequência se ajusta todas as manhãs. Esse é o segredo dos que constroem legados. Eles não deixam seus dias ao acaso. Eles não esperam inspiração.
Eles criam a própria frequência, diariamente, como um maestro afina os seus instrumentos antes do espetáculo. E o espetáculo é sua vida, sua rotina, seus relacionamentos, seus projetos, suas palavras, sua energia. Então acorde com reverência, não pela manhã em si, mas pelo que ela representa. Ela é o ponto zero, a base do edifício, o solo onde se planta o destino. Você quer mais clareza? Acorde antes do mundo e pergunte: o que é essencial hoje? Você quer mais coragem? Enfrente o desconforto de olhar para si mesmo sem distrações. Você quer mais resultados? Comece o dia com o fim em mente e o espírito em ordem. Porque se você vence amanhã, vence o dia. Se vence o dia, vence a semana. Se vence a semana, vence o mês. E aos poucos, vence o padrão, vence a narrativa, vence o velho você. É assim que se muda uma vida, com um amanhã de cada vez. Faça isso, mesmo que não queira, especialmente quando não quiser. Porque a disciplina que você cultiva quando é difícil vale mais do que qualquer motivação temporária. É nessa fidelidade ao processo que sua identidade muda. E quando a sua identidade muda, tudo muda. Não espere mais um mês. Não espere segunda-feira. Não espere milagre. Você já tem o poder agora. Ele está aí, silencioso, aguardando que você o convoque. E quando o fizer, algo mágico acontece. O mundo começa a responder, as pessoas começam a perceber, as oportunidades começam a surgir, porque agora você não está mais existindo, você está emitindo, está vibrando na frequência de quem sabe o que veio fazer aqui. E essa frequência é impossível de ignorar. Quer que eu continue com um encerramento poderoso? Ele amarra tudo com intensidade e encerra com uma mensagem emocional e empoderadora. Você não foi feito para viver uma vida morna. Você nasceu com a centelha que incendiou impérios, que desbravou oceanos, que construiu civilizações. A mesma força que moveu Lincoln a libertar uma nação. A mesma que fez Edison tentar mais de 1000 vezes até iluminar o mundo. A mesma que sussurrou a Henry Ford que todo homem, não importa a sua origem, merecia liberdade de movimento. Essa força não mora nas grandes conquistas. Ela mora nos pequenos começos, nos detalhes silenciosos que ninguém vê, nas manhãs em que você levanta sem aplausos, sem likes, sem certeza e ainda assim continua. Você é essa força. Só esqueceu. Esqueceu porque o mundo te treinou para olhar para fora, para seguir o fluxo, para duvidar de si, para esperar permissão. Mas agora você se lembra, porque está ouvindo essa voz. E ela não é minha, ela é sua. Sempre foi. Eu só te devolvi o eco. Você não precisa ser extraordinário para começar, mas precisa começar para se tornar extraordinário. E começa onde? Aqui, agora, na manhã seguinte. No instante em que a escuridão se rende ao primeiro raio de luz, você se levanta, não como quem acorda para mais um dia, mas como quem renasce com uma missão. Você se levanta com intenção, com visão, com foco, com disciplina, com a fé inabalável de que o mundo exterior só muda quando o mundo interior se torna inegociável. Napoleão Hill escreveu que a chave da realização está em manter o desejo ardente, alimentado por uma fé clara, guiado por um plano preciso e sustentado por ação persistente. Não uma vez, não quando é fácil, mas todos os dias. Isso é o que transforma homens comuns em lendas, mulheres silenciosas em forças da natureza, vidas ordinárias em legados eternos. E você está nesse caminho agora. Quando você decidir, não desejar, não sonhar, não tentar, mas decidir que sua manhã será sagrada, tudo ao redor começará a se reorganizar. Pessoas certas virão, oportunidades certas surgirão, mas mais do que isso, você será a pessoa certa para recebê-las, porque você não está mais esperando sorte, você está operando o destino. E não importa o que digam, não importa o quanto tempo você passou perdido, não importa quantas vezes caiu, o que importa é o que você faz com agora, o que você escolhe repetir amanhã, e depois, e depois. Acorde cedo, sente-se em silêncio, respire fundo, fale consigo como quem conversa com um rei, visualize a vitória, declare a intenção, agradeça ao invisível, planeje com clareza, e depois
Entre no mundo como quem já venceu. E se nada mudar por fora no início, não importa, porque tudo estará mudando por dentro. E o que muda por dentro transforma o mundo lá fora. Faça isso todas as manhãs. Com coragem, com fé, com propósito. E um dia, não tão distante quanto parece, você olhará para trás e perceberá: foi naquele momento, naquele ritual, naquela escolha solitária de vencer o amanhecer, que sua vida começou a mudar para sempre.